assuntos da semana passada, onde a gente está na parte inicial, falando, né, a respeito do histórico da clínica psicológica. Você vai dar hoje prosseguimento ainda naquele mesmo artigo que nós iniciamos na semana passada, tá? O material eu já postei, então quem quiser também posteriormente dar uma lida no artigo, fique à vontade. Quem já leu, né, eu dei uma postada ontem, né? Então quem já leu também, tiver alguma dúvida, conforme eu fui falando, vocês vão tirando aí, né, as suas dúvidas, tá bom? Então, eu gostaria de começar a aula de hoje com uma pergunta, né? Qual a diferença, na sua concepção, entre a psicoterapia de uma conversa com um amigo? Quem pode contribuir aí? Eu acho que a psicoterapia, a gente tem que ser mais centrado, digamos que um pouco mais frio, né? Não escutar os relatos de uma forma tão emocional, e a gente tem que visar as técnicas também que a gente aprende referente à nossa abordagem, tentar aplicar elas para trazer bons resultados para o cliente. Quanto para amigo, a gente está mais ali num teor sentimental, para tentar ajudar. A gente acaba dando muito da nossa opinião, a gente não acaba usando tanto do nosso teor teórico, e a gente está mais emocional também. Perfeito. Quem mais pode contribuir aí com a resposta do Pedro Paulo? Eu acho que aliás, eu acho não, a psicoterapia ela é baseada numa ciência, como ele falou, em cima de técnicas. Então, quem vai estar escutando ali é um profissional sem nenhum tipo de achismo. Ele vai estar levantando, ele vai estar tendo uma escuta especializada, uma escuta diferenciada. Ele vai levantar hipóteses, claro, sem falar as hipóteses do paciente, mas levantar as hipóteses de acordo com o que ele escuta, baseado no que ele escuta em cima das técnicas. E já uma conversa com um amigo, ela é baseada no senso comum, em achismos, em conceitos, sei lá, básicos, ou então, como o Pedro mesmo falou, pode acabar se envolvendo a parte sentimental, o que a gente viveu ou deixou de viver, porque é muito baseado nisso. Uma vez uma professora nossa falou assim, ainda bem que o psicólogo não precisa passar por todas as situações possíveis do mundo para poder entender o paciente. Enquanto quando a gente está lidando com um amigo, a gente começa, eu já passei por isso, eu sei como é. É incrível que quando a gente está ali conversando com um amigo, ou o amigo ou a gente parece que sabe de todas as respostas, sabe de tudo da vida. É incrível, você sempre está com a razão. Enquanto. Tá aí uma parte importante. Parece que ali alguém sempre está com a razão. Na psicoterapia, o psicólogo nunca está com a razão. Ele vai de acordo com como o paciente sente, como o paciente percebe as coisas, né? A percepção de vida, de mundo dele mesmo. Então, não é ele que tem que ter a razão, ao contrário, ele tem que destrinchar juntamente com o paciente o que o próprio paciente sente e fala. Perfeito, né? Então, isso que vocês responderam está perfeito, é exatamente isso, né? Então, por exemplo, se a gente pensar num amigo e num psicólogo, né? Então, o Pedro Paulo falou da questão da neutralidade, né? Então, uma das coisas mais importantes e é onde está basicamente essa diferença, né? O profissional, o psicoterapeuta, ele vai estar falando de um lugar onde ele vai estar neutro. Ele não vai deixar o seu sentimento de amizade ou sua afeição por aquele amigo interferir naquele processo ali psicoterapêutico. Né? Em geral, quando nós estamos diante de um amigo, o que vem? Né? Vem muitas as nossas questões com relação ao afeto. Né? Então, a gente deixa se levar por aquilo que eu estou sentindo, né? Então, muitas vezes a gente pega as dores, né, do nosso amigo, né? Então, a gente sente como se fosse ele e a gente acaba não
tendo ali o olhar neutro a respeito daquela situação, coisa que o psicólogo, ele estar ali justamente nessa posição onde ele consegue olhar sem estar naquela condição de estar envolvido sentimentalmente com aquele paciente, né? Então, por isso, né, que uma das questões que está lá no nosso código de ética é que a gente não reflita e não atenda pessoas, amigos, não atenda parentes, justamente por conta dessa questão, né? Onde esse processo acaba perdendo a sua neutralidade, né? A questão que vocês colocaram, né? A utilização de técnicas em cima da abordagem, né? Isso é muito importante também a gente refletir, que nós não vamos estar ali fazendo uma escuta ao aleatório sem estar tentando compreender aquele fenômeno que se apresenta até em mim a partir de uma teoria, né? Um amigo, né, eu vou estar ali oferecendo essa minha escuta, mas a minha resposta, em geral, é baseada naquilo que eu vivi, né? E aí, como a Alina colocou, né? Eu já passei por isso, eu já vivi isso, né? Então, a gente fala muito daquelas questões que nós vivenciamos ou que a gente viu, né? A gente não consegue falar a partir, né, de uma literatura ou a partir de algo científico, né? Então entra o processo do senso comum. Então, essa questão de nós estarmos fundamentados numa abordagem, né? Por isso que é muito importante que nós profissionais continuem sempre estudando e sempre se aprimorando nas nossas técnicas, se atualizando naquela abordagem que nós escolhemos, porque não adianta somente eu sair da graduação e já achar que eu sou um profissional pronto, né? Nós estamos sempre em constante atualização. Nós precisamos estar a todo momento, né, nos atualizando naquilo que diz a nossa profissão, aquilo que diz naquela abordagem a qual eu escolhi, né? O que está sendo estudado, o que está vindo em termos de novidades. Então, isso é muito importante para que a gente se aprimore nas nossas técnicas, né? Então, eu não vou estar olhando de um lugar sem ter uma teoria embasada. Esse é um ponto muito crucial que a gente precisa ter em mente, né? Eu não vou trabalhar no achismo, eu vou trabalhar em hipóteses, né? As quais, né, a partir dessa escuta que eu fiz, eu levanto hipótese e no decorrer do meu trabalho, no decorrer do meu processo, eu vou, então, confirmar ou não as minhas hipóteses, mas eu vou chegar em algum lugar a partir do meu trabalho, né, a partir do planejamento e da utilização das técnicas para chegar a um diagnóstico e conseguir, então, ajudar esses meus clientes no processo, né, psicoterapêutico, e que ele, então, consiga até ali a sua evolução, tá? Então, isso aí é muito importante a gente ter em mente, né? Essa diferença, né? E as pessoas confundem muito, né? Então, por isso que a gente, nessa relação com o nosso cliente, né? É uma relação que precisa estar fundamentada, que é uma relação profissional, não é uma relação de amizade. Então, tem os limites, né? Então, dentro do meu consultório, eu tenho que ter, né, um limite, né, até onde esse meu cliente pode vir e até onde eu posso ir, para que essa relação psicoterapêutica ela não seja confundida com uma relação de amizade. Com amigos, né, a gente não consegue ajudar de uma forma neutra, né, a gente acaba sendo ali envolvidos com valores, com juízos de valores, com aquilo que eu gostaria, né? Então, é uma reflexão aí que precisa estar muito clara na nossa cabeça e qual é o nosso papel, né? Não só na atuação, mas também para clarificar isso ao nosso cliente no início de um processo terapêutico, né? Porque ele tenha clareza de qual é o meu papel e para que esses papéis não se misturem. Então, dando continuidade, né, ao artigo da semana passada, o Freud é considerado, então, o pai da psicanálise, né, que imprime na história algumas inovações. Então, na semana passada, nós estávamos falando desse processo de como foi, né, que nós evoluímos, como foi que nós nascemos, né, a gente herdou
toda uma história clínica do saber médico, né? Que veio desde da filosofia, que veio desde lá de Hipócrates, né? E a gente veio de um modelo médico. Nós viemos de um modelo que se chama higienista, né? Ou seja, de um modelo que estar ali, né? Com a cura, né? Inicialmente, quando nós surgimos, né? Até o próprio nomezinho, psicoterapia, foi muito questionado, né? Então, era um termo, né, que se utilizava na clínica médica, né? Área clínica, né? Então, quem fazia clínica era médico, né? Então, foram vários desdobramentos, vários questionamentos, né? Essa briga aí de áreas, né? É a área da medicina, né? A psicologia está pegando, né, o que é da medicina, então se teve muitos, né, muito essa questão de divisão aí, né, do que é psicologia, do que é modelo médico, né, e a gente herdou aí muitos resquícios disso, e até hoje, né, quando alguém vai no psicólogo, o que a pessoa quer? O que ela te pede? Pelos que vocês já observaram, ou vocês mesmos Pede uma já foram... solução. Tipo, quer uma solução na hora, assim, fala o que fazer. Tipo, me diz o que tomar, que decisão, tudo. Perfeito, isso mesmo. Porque baseado nesse modelo médico, baseado nesse modelo higienista, né? Então, quando a gente vai no médico, a gente quer um remedinho para resolver ali o nosso problema, para curar o nosso problema. E quando a gente vai no psicólogo, nós também, né, temos essa ideia. As pessoas também têm essa ideia de que eu vou no psicólogo para ser curada e que eu quero que esse psicólogo me dê uma receitinha, né? Do que eu preciso fazer para lidar com a minha ansiedade, por exemplo, né? E daí é um processo bem mais complexo, né? Onde não há uma receita, onde nós vamos descobrir junto com esse nosso cliente, né? A forma que ele está funcionando hoje, que está, por exemplo, adoecendo ele, e encontrar junto com ele novas formas, né? Uma melhor forma onde ele saia desse processo que está adoecendo e comece a ir para um outro processo. Pode falar, Lina. Oi, é que eu me lembrei de outra parte, que eles não querem também só a solução, porque eu escuto muito, até mesmo do meu irmão, tipo, de familiares, alguma coisa que desistiu de um psicólogo porque o psicólogo faz ele repetir a mesma história, ou parece que não dá nenhum posicionamento, aí eu tenho que explicar, calma, não é assim. Ele quer que a pessoa chegue lá, ó, faz isso, e aí vai pronto, vai corrigir. Mas aí tem uma outra coisa, além da solução imediata. Eles já querem que te diga como aconteceu isso, como ele chegou nesse estado, sei lá, de entrar em crise de pânico, de ter ansiedade, que nenhum médico fala. Você está com um problema de refluxo porque você está com uma ferida no estômago, que é chamada de gastrite. Então, tipo, parece que eles querem também um porquê imediato. Também, né, outro ponto muito importante, os porquês, né, os levantamentos. E daí vem uma outra questão, né, as abordagens, porque cada abordagem da psicologia, ela tem uma forma de atuar, uma forma de intervir, uma forma de olhar para esse ser humano diferenciada, né? Onde não existe nenhuma abordagem melhor do que a outra, né? São pontos de vista diferentes, todas são psicologia, todas funcionam igualmente, pelo menos eu parto desse pressuposto, né? Que não existe abordagem melhor do que outra. Existem profissionais melhores do que outros, né? Profissionais que estudam mais, se habilitam mais do que outros. E isso a gente encontra em qualquer abordagem, né? Então, independente de abordagem, a gente sempre vai ter profissionais mais dedicados, que se dedicam mais, e outros menos, né? Independente de abordagem, né, o que vai funcionar para uma pessoa ou não, né, eu sempre parto também do pressuposto que é o encontro, né? Antes de tudo, psicoterapia é um encontro entre duas pessoas que precisam ali funcionar. E pode, às vezes, não funcionar com um profissional de uma determinada abordagem, mas pode funcionar com outro profissional dessa mesma abordagem. Ou pode funcionar com outro profissional de outra abordagem. Isso vai depender muito, né, do encontro.
E eu sempre digo, né, eu falo inclusive na minha primeira sessão, né, que a pessoa que fique muito à vontade, porque se naquela relação ela não se sentir que está fluindo, ela não se sentir à vontade, ela é livre para escolher qualquer um outro profissional. Né? Eu digo que a pessoa tem que escolher um e vai funcionar para ela. Tá? Assim como nós, quando vamos escolher uma abordagem, a gente tem que escolher não pelo professor, né? A aula daquela professora é maravilhosa, eu quero aquela abordagem, né? Então, eu tenho que ver, é a abordagem que faz sentido para mim ou é aquele professor? Porque o que tem que fazer sentido para mim é a abordagem, né? Então, acho que no próximo, vocês estão no sexto, né? Acho que no 8º semestre, vocês vão ver novamente todas as abordagens, uma a uma, que é justamente para que vocês tenham agora um olhar mais maduro do que vocês já foram vendo, né, desde os anos anteriores a respeito da abordagem, para ver novamente aquela que vai realmente fazer sentido para a sua vida, né? Então, nós temos a psicanálise, que tem um olhar para o inconsciente dos nossos processos que ocorrem, né? A partir desse inconsciente que a gente, no processo, vai estar desvelando, vai estar trabalhando esses processos inconscientes que irão se apresentar. Temos a comportamental, que trabalha muito mais com as questões de modificação de ambiente, né? Dos estímulos, reforço positivo, do reforço negativo. Temos a Gestalt, né, que trabalha muito mais com a questão da responsabilidade desse nosso cliente, do entendimento, né, do seu papel diante das situações. E temos também a centrada. Então, cada um, eu vou ter que ver aquilo que faz sentido para mim, né? Aquilo que vai ser de fácil manejo na hora de eu olhar para aquela pessoa e entender como ela funciona. Né? Então, é a partir disso que eu tenho que pensar. Então, primordialmente na clínica psicanalítica, há um deslocamento do saber. Né? Então, não mais o médico detém, mas o cliente. Conteúdo, né, é um saber inconsciente. Então, a gente sai desse modelo, né, a gente vai se desmembrando, na verdade, Freud era médico, né? Ele vai, então, se desmembrando dessa escuta médica para encontrar a cura, para encontrar o diagnóstico a partir de uma causa linear, né, que é ainda a causa que as pessoas buscam, né, quando nos procuram na psicoterapia. Só que o Freud, ele então começou naquela época a revolucionar a medicina, não era mais o saber médico, né? Não era mais o médico quem tinha a resposta. Ele começou a entender e a ver que a resposta estava onde? No cliente, não estava no paciente, né? A resposta daquele processo de histeria, por exemplo, que a pessoa estava vivenciando, estava nela mesma. E era a partir dela que ele, então, iria encontrar as respostas. Né? E aí é o que a gente ainda faz hoje. Né? Então, a resposta que o cliente quer que eu diga para ele qual é, né, os porquês, está dentro dele mesmo. O que eu vou fazer enquanto psicoterapeuta é ajudá-lo nesse processo, ajudá-lo nesse caminho para que ele perceba os seus porquês. Né? E aí o Freud entendia que esses porquês estavam no inconsciente. Nesse processo, o analista é um mero facilitador, já que na condução do tratamento ele apenas aponta o caminho e o paciente não apenas ouve, mas é como se fosse, né, uma prescrição médica, mas elabora e encontra a sua verdade no próprio inconsciente. Né? Então, Freud, né, trabalhava com as diversas técnicas, né, daquela época, hipnose, atos falhos, né? Então, tudo aquilo que levava a ter acesso a esse inconsciente do cliente, né? A encontrar as respostas, né, a partir disso, né? A partir dessa hipnose, a partir da fala desse cliente, tá? Então,
é o que a gente faz hoje, sendo que hoje a gente já veio, né, outras abordagens. Inicialmente, nós temos aí a psicanálise, né, onde, a partir, na verdade, o Freud já veio de Charcot, já veio de Brouwer, que trabalhava junto com ele, né, e vários outros que foram se interessando, né, pela psicanálise, e depois foi vindo os seus dissidentes. Né? E daí a psicologia ela tem uma pluralidade, né? Ela não tem uma única forma de ver, justamente por conta das suas diversas abordagens. E mesmo dentro de cada abordagem, nós temos várias linhas teóricas que se assemelham, mas se divergem em algumas questões. Né? Então, se a gente pensa em psicanálise, a gente tem a psicanálise Freud, de Jung, né, de Melanie Klein, né, se a gente pensa na comportamental, a gente tem aquela tradicional, né, de Skinner, que hoje já temos TCC, já temos ABA, já temos outras vertentes da comportamental, né, já tem a terapia do compromisso, né, e por aí vai. Gestalt, mesma coisa, tem várias linhas, né, então eu vou, né, me aprimorar dentro daquilo que fizer sentido para mim. Tá? Então, a cena é ocupada dessa maneira pelo discurso do paciente, sem o qual não é possível nem mesmo apontar um caminho. Né? Então, a gente não vai estar ali para dizer qual é o caminho. Né? O caminho será descoberto por esse cliente. Então, é como se nós fôssemos a lanterna, né? A gente mostra o caminho, né? Clareando, na verdade. Mas por onde esse cliente vai caminhar, né? Ele vai descobrir, né? A partir das nossas intervenções, que vai levar ele ao seu processo de estar mais consciente, de estar mais aware daquilo que ele então está falando. Tá? E aí a gente vai fazendo isso a partir da minha leitura, a partir da minha abordagem. Né? O objetivo da nossa disciplina não é destrinchar todas as abordagens, né? Apesar da gente vai falar um pouquinho, mas de uma forma bem resumida, já que cada abordagem será destrinchada em uma disciplina, né? O nosso objetivo é falar dos fundamentos da clínica como um todo, da historicidade e conceituar, né, o que é realmente clínica, né? E desmistificar o antigo conceito do que é clínica. Então, Freud inaugura a terapia pela fala, né, que foi aí o grande divisor de águas, né, que foi o precursor desse método psicanalítico, de onde, então, a psicologia surgiu. A passagem da hipnose para a associação livre faz com que o médico modifique a sua perspectiva em relação ao sintoma, né? Pois agora a sua preocupação não é mais dizer a verdade, mas decifrar a cadeia causal inconsciente que produz o sintoma, através da análise do discurso do paciente. A ênfase não é mais olhar, mas sim a escuta desse sintoma, né? Então, inicialmente, nos processos de hipnose, psicanalistas faziam o processo onde a pessoa, naquele momento ali de hipnose, acessar coisas que conscientemente ela não conseguia, né? Então, esse olhar era feito, né? Esse acesso, né? O psicanalista ele conseguia ter através da hipnose. Depois já começou, né? Evoluindo isso a partir dos processos de associação livre, ou seja, associação a partir da fala, daquilo que o cliente falava, de algo que ele deixava escapar, né, as xistes, né, os atos falhos, né, que é o ato falho, aquilo que a gente fala, né, digamos, às vezes a gente está conversando com alguém e a gente troca o nome, né, de fulano por ciclano, né, diz uma coisa que a gente não quis dizer, né, o que é isso, né, são os nossos atos falhos, é o nosso inconsciente atuando, deixando vir à tona, né, questões que estão lá guardadinhas, né, isso vai fazendo muito sentido no processo de análise, tá?
Então, Freud e Bauer, né, a partir da discussão dos seus casos clínicos, chegaram à conclusão do fundo sexual na origem da histeria, aspecto que Charcot já insinuava. A centralidade da sexualidade no psiquismo humano será a marca distintiva da psicanálise em uma cultura conservadora, né? Então, Freud, né, ele veio ali com uma leitura muito diferente, né, daquilo que se tinha na época, né? Então, é o que a gente chama hoje de inovação, né? Ele inovou, ele ousou, né, a falar de sexualidade, né, como o fundo ali de causas, né, para os processos de histeria. Então, boa parte da teoria psicanalítica foi elaborada a partir das reflexões de Freud sobre sua própria vida ou ainda de sua própria neurose, né? Ou seja, a partir dele mesmo foi um grande construto da teoria, né, psicanalítica. Então, essas elaborações são perpassadas de conceitos mecanicistas, né? Forças, conflitos, associacionistas, né, onde fala de associação livre, interpretação de sonhos, estruturalista, que fala lá de id, ego, superego, inconsciente, consciente, né? Então, que são as tópicas, as estruturas do qual ele explica o funcionamento, né, do psiquismo. Então, a teoria psicanalítica eram conceitos, né, explicativos que davam, né, respostas a essas perguntas a partir das leituras aí das referências, né, do que ele se utilizava dos conceitos, né, da teoria psicanalítica. Como é que está chegando até aí, gente? Está dando para compreender? Tranquilo. Sim. Então, a clínica psicológica ela é herdeira do modelo médico, no qual, como já dissemos, cabe ao profissional observar e compreender para posteriormente intervir, isto é, remediar, tratar, curar, né? E aí a gente aspas, né? Então, o nosso trabalho é observar e compreender o que acontece com esse nosso cliente, né? Como acontece, pelo que acontece, a partir da minha leitura de abordagem. Então, tratava-se, portanto, de uma prática higienista, né? Dessa maneira, a clínica psicológica esteve por um bom tempo distante das questões sociais. Então, por conta disso, né, a psicologia foi e ainda é, né, sendo que nos últimos anos ela tem feito aí o seu processo de atualização, né, o seu processo de que algo já não está mais servindo à sociedade. Então, ela nasceu de uma perspectiva médica, de uma perspectiva curativa, de uma perspectiva que a gente chama aí higienista, né? De uma perspectiva individualista, de atendimentos no consultório de forma individual, né? E por conta disso, também valores não tão acessíveis à maioria da população, né? E daí, nos últimos anos, a psicologia ela vem passando pelo processo da sociedade mesmo, né? De evolução e de necessidade. A psicologia é necessária e precisa ser acessível a todas, né? A todas as pessoas, não só aquelas que têm muito recurso para pagar a psicologia de consultório, né? A psicologia individual, né? Então, vem-se também trabalhando na questão do tempo de psicoterapia, né? A necessidade de um processo mais rápido, né? Então, a gente, até mesmo dentro da área da psicanálise, na época, né, se veio, né, o processo de psicoterapia breve, né? E daí já tem hoje, nas diversas abordagens, né, processos mais breves de psicoterapia, e processos onde a clínica não é mais, né? A escuta clínica não é só a escuta de um consultório, né? Então, a porta de entrada pode ser num
uma unidade básica de saúde, pode ser feito num CAPS, né? A escuta clínica pode ser feita em diversos locais, né? Não só dentro de um consultório e não só dentro de um formato individual, né? A gente tem o formato também grupal. E isso, então, vem se desconstruindo e vem sendo também modificado dentro da nossa prática, né? Então, em especial aí nos últimos 10 anos, a gente está nesse movimento, né, de uma psicologia aí mais social, de uma psicologia mais acessível a todos. Então, dessa maneira, a terapia da alma se inspiraria no modelo da terapia do corpo, isto é, no modelo médico, a fim de ser reconhecida como ciência. Então, a psicologia, né, terapia da alma, se baseia no modelo da terapia do corpo, ou seja, no modelo médico, né, a terapia do corpo que se explica a dor do joelho por conta de tal e tal coisa. A gente se baseou nesse modelo médico. Né? E por conta desse modelo médico que a gente se baseou, né, para que a gente fosse reconhecida como ciência, né, essa foi a forma com que nós nascemos e nos construímos. E agora a gente está num movimento aí de desconstrução, num momento de atualização, num movimento aí de modificação do nosso fazer, tá? E ter, né, vindo a partir desse modelo médico, isso não é ruim, né? Na verdade, toda ciência ela vem a partir de um modelo, né? E o nosso modelo foi a partir desse modelo, mas com outro olhar, né? O nosso olhar não era mais encontrar uma causa física, não era mais encontrar esta causa orgânica, né? Mas sim algo, né, que estava causando uma dor, né, que às vezes até se transformava numa dor física, mas que tinha lá causas, né, psicológicas. Então, os problemas psicológicos, uma vez que são imateriais, só se apresentariam através da fala, sobre a qual o psicólogo se debruçaria a fim de traçar uma linha de tratamento, diagnóstico e prognóstico, né? Então, em cima, né, dessa fala, né, qual o psicólogo se debruça, né? Então, a gente começou lá e é o que a gente ainda faz hoje, né? A gente vai se debruçando nessa fala, a gente vai traçando, a gente traça as nossas hipóteses a partir dessa fala, a gente vai traçando as nossas intervenções a partir dessa fala, né? A gente entende que não tem ninguém que saiba mais do nosso cliente do que ele mesmo, embora naquele momento ele não tenha consciência disso, mas nós então iremos facilitar esse processo de autoconhecimento. Mas a relação entre psicologia e o individualismo é marcado pela ambiguidade. Se, por um lado, o individualismo foi condição sine qua non para o surgimento da psicologia como ciência, por outro lado, ele denunciará a necessidade de que essa mesma psicologia reflita sobre seus efeitos, o que mudará completamente a relação entre ambos, ou seja, uma psicologia social, né? Então, o texto ele vem justamente colocando aí, né, esse nascer da psicologia, né, esse individualismo, esse atendimento de forma individual e essa necessidade aí de hoje se fazer uma psicologia mais social, não mais uma psicologia individualista e não mais uma psicologia higienista. Então, é fácil compreender a tentação individualista, pois o processo de constituição da subjetividade só é possível mediante o encontro intersubjetivo. É o outro que possibilita ao eu o ingresso ao mundo social, né? Então, nós, né, se eu quero, por exemplo, entender, né, o meu processo de constituição de subjetividade, eu também preciso, né, pensar nessa minha constituição a partir do outro. Então, eu só entendo o que é meu, eu só entendo o que é subjetivo, né,
a partir desse meu encontro com o outro, né? Então, neste encontro com o outro que eu, então, me reconheço como uma pessoa e eu consigo compreender quem eu sou, né? A gente não vive sozinho, então ninguém se conhece a partir de si mesmo, que a gente vai precisar se relacionar com o outro. Então, é nesta relação com o outro que eu entendo como eu funciono, como eu processo, como eu penso, né? Então, é a partir deste encontro intersubjetivo que eu consigo visualizar a mim mesmo, consigo ter acesso à minha subjetividade. Então, dessa forma, o contexto social passou a adentrar os consultórios de forma a convocar os psicólogos a saírem dele. Ou seja, para responder às novas formas de subjetivação e de adoecimento psíquico, o psicólogo deveria compreender a realidade local. A psicologia tradicional é obrigada a redesenhar, tornando-se mais crítica e engajada socialmente, tá? Então, é esse o movimento que a gente faz hoje, né? Que a sociedade, né, vem mobilizando, né? Vem demandando aí da psicologia e que a gente está nesse processo, então, de nos atualizar, de nos redesenhar, ver novas formas de funcionamento. A clínica psicológica, ela se caracteriza não pelo local que se realiza o consultório, mas pela qualidade da escuta e da acolhida que se oferece ao sujeito. A escuta e a acolhida do excluído do discurso. Portanto, ser psicólogo clínico implica determinada postura diante do outro. Então, o que vai diferenciar, né, se eu sou um psicólogo clínico ou não, se eu estou ali fazendo uma escuta clínica ou não, não é o consultório, e sim o meu fazer. Que tipo de intervenção, que tipo de escuta que eu estou fazendo. Eu posso fazer clínica, por exemplo, dentro de uma unidade básica de saúde, né? Então, se o meu fazer ali é um fazer de escuta e de acolhimento, é clínica. Eu posso estar fazendo o meu fazer clínico dentro de um CAPS, por exemplo, né? Dentro de um CREAS, vai depender da minha forma de escuta, tá? E não necessariamente o local. Então, pode... o que a gente tem, né, de pensamento, né, a maioria de nós, né, e a sociedade em geral, que escuta clínica é o psicólogo do consultório, tá? E hoje, então, né, está aí caracterizado por essa qualidade dessa escuta e dessa acolhida que pode ocorrer numa unidade básica de saúde, por exemplo, assim como também pode ocorrer dentro de um só. Quem é, né, esse excluído do discurso? Excluído do discurso é justamente essa pessoa, né, que está ali procurando pelo atendimento, né? E quando a gente pensa em excluído do discurso, é aquela pessoa, por exemplo, que está ali passando por uma dificuldade ou tem um transtorno mental, né? É aquele que é excluído da sua fala, né? Excluído ali daquele momento. Então, na verdade, a psicologia se dedica à subjetividade em suas mais variadas aparições. Mas devemos pensar não somente no sujeito individual, pois este sempre é fruto de um encontro social. Para tal, é preciso tomar a clínica como plano de produção coletivo, como sustentação da alteridade, né? Ou seja, da clínica social. Por fim, gostaríamos de revelar que muitos profissionais entendem a clínica psicológica como prática liberal, que acontece apenas no consultório particular, atrelada ao modelo individualizante, né? Então, vocês aqui hoje precisam ter, né, essa desconstrução. Quando perguntarem a vocês, né, o que é o psicólogo clínico, vocês não terem mais somente a construção de que o psicólogo clínico é o consultório do consultório, o psicólogo do consultório, tá? O psicólogo clínico é aquele que faz a escuta clínica, né? Não necessariamente dentro do psicólogo, dentro do consultório, ok?
e não necessariamente de forma individual, né? Também coletivo, também de forma social. De outro lado, alguns profissionais que defendem, né, uma politização de prática psicológica também são prisioneiros dessa forma de conceituação e propõem, assim, uma polarização entre intervenção clínica e intervenção social, né? Então, a gente tem aí, né, essa também dificuldade de desmembramento, né, dessa intervenção clínica e dessa intervenção social. Então, é necessário que a gente compreenda a escuta clínica, que a gente compreenda que a escuta clínica é uma postura ética e política diante do sujeito humano, tá? Ética, né, com todos os nossos processos de cuidado com essa escuta, independente se é no consultório, mas ou se é numa unidade, que a gente possa proporcionar o zelo por essa escuta, né? O zelo por essa questão ética de como escutar, de como acolher, né? De não tornar essa pessoa ali, de alguma forma, essa fala acessível a todos, né? Ela precisa ter suas questões de privacidade, de sigilo garantidas, né? Seja dentro de um consultório, seja dentro de uma unidade básica de saúde. Tá? Não é o local que define, né, a clínica, e sim a posição do profissional e os objetivos de libertação e potencialização do sujeito. Tá? Então, esse objetivo ele é muito importante. Né? O que nós, a partir daquela escuta, a partir daquela intervenção, qual o meu objetivo? Né? É potencializar esse sujeito, né? É libertá-lo para que ele, então, encontre, né, a sua melhor forma, ele encontre, né, acolhimento àquele sofrimento que o levou até você, se sim, é uma escuta clínica. Se não, a gente encaminha. Né? Então, se ali onde eu estou, eu não faço escuta clínica, eu vou encaminhar para onde é uma escuta clínica. E aí, né, se desdobra nos diversos processos de atendimento clínico, que não necessariamente somente psicoterapia. Tá? Então, acho que isso aqui a gente já até discutiu, né, sobre as questões da abordagem. Eu nem fiz a pergunta, mas já respondi, né, não tem. Na verdade, são todas as abordagens são igualmente eficazes, né, parte muito do profissional, do manejo de cada um com a sua abordagem de escolha, né? Então, eu parto do pressuposto que toda abordagem consegue atender, né, às necessidades do cliente, desde que o profissional esteja ali capacitado, né? Ele tenha realmente dedicação de estudo naquilo que ele se propôs a fazer, seja dentro de um consultório, dentro de uma psicologia clínica, seja dentro de uma organização, seja dentro de uma escola. E, além disso, vai depender do encontro, vai depender desse nosso cliente, né? Dele ter, neste encontro, conseguido realmente, né, o processo de identificação com esse psicoterapeuta que vai proporcionar, então, nesta relação, uma revisita à sua história. Tá? Eu trouxe aqui um vídeo. Como é que tá até agora? Tranquilo, gente? Eu tô tranquilo. Tá, perfeito. Eu trouxe aqui um vídeo. Eu vou postar o link aqui no chat, mas eu vou colocar o vídeo também. Mas caso alguém não consiga assistir pelo compartilhamento de tela, aí é só dar uma acessada no link, tá? Deixa eu só copiar aqui o link.
Sim. Sim. Esta é a 5ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre a clínica na psicologia, isto é, a psicologia clínica. E para isso está aqui o Ari Riffelt, que é graduado em Filosofia e Psicologia, é psicoterapeuta, professor e coordenador do núcleo Abordagem Fenomenológica Existencial em Atendimento Clínico da PUC de São Paulo. E a Kátia Euide, que é psicóloga pela PUC e mestre em Psicologia Clínica e professora da mesma universidade. Tem experiência na área de Psicologia Clínica, com ênfase em diagnóstico psicológico e psicoterapia. Tem atuação clínica e docência concentradas no trabalho do psicólogo clínico em contexto de crise. Eu agradeço a presença de vocês. E podíamos começar com um caso, uma situação inusitada, a respeito da profissão, do trabalho do clínico em psicologia. Bom, eu pensei numa cena que eu gosto, talvez muita gente até já conheça, que é o paciente num hospital psiquiátrico. Ele está andando no pátio, puxando num barbante uma latinha. Ele vem. Aí passa o enfermeiro e fala: bonitinho o teu cachorro, né? Ele responde: cachorro? Você não vê que é uma lata numa corda? O enfermeiro sai coçando a cabeça assim, estranhando. Enganamos ele, hein, Lulu? Você tem também algum? Quando me foi solicitado isso, me evocaram algumas cenas de atendimento clínico que eu já vivi. Em geral, quando se fala psicologia clínica, a primeira imagem que vem para todo mundo é um certo estereótipo do psicólogo dentro de uma sala, o paciente deitado num divã, né? Esse é um estereótipo que, inclusive, é muito explorado pela mídia. Mas, na verdade, a atividade do psicólogo clínico nos cria situações que são muito surpreendentes e para as quais nós temos que estar abertos. Então, me lembro de algumas pequenas cenas, né? Uma vez num consultório onde eu trabalhava, era uma casa que tinha um jardim e tinha uma árvore de médio porte. E um garotinho que eu atendia, num certo dia, um garoto de 8 anos, ele tinha brigado com a mãe, saindo da escola, vindo para cá, e ele emburrado, ele se nega a entrar no consultório, ele desce do carro da mãe e sobe na árvore e se empolera lá em cima, e diz que dali ele não vai sair, né? E é uma situação que acabou exigindo que o atendimento do caso, ele começasse ali, no jardim, eu ao pé da árvore, ele empoleirado na árvore, e acabou se desdobrando numa sessão muito linda, onde muitas coisas puderam ser trabalhadas, porque ele desceu depois espontaneamente e pudemos entrar na sala de atendimento. Uma segunda cena que eu também me lembro é de uma adolescente que eu atendia, moradora ali do bairro onde ficava o consultório, e onde ela um dia apareceu, para minha surpresa, com o cachorrinho, né? E ela falou assim: eu fiquei pensando que eu podia aproveitar a hora da terapia com a tarefa que eu tenho, que é a chata tarefa de levar o cachorrinho passear. Não era uma latinha. Não era uma latinha. E aí o cachorrinho passou a fazer parte da nossa sessão de terapia. E também trazendo coisas muito interessantes. E uma última e terceira cena, numa instituição pública onde eu trabalhava, também atuando como psicóloga clínica, um caso que nos foi encaminhado de uma pessoa adulta, com síndrome do pânico, com sintomas de muita dificuldade de sair de casa, e que o atendimento dela implicou em eu me dirigir à casa, os nossos atendimentos se darem inicialmente na casa dela, e na evolução do trabalho,
a caminhada da casa até a unidade de saúde, que era do território, que era do bairro, nós vínhamos juntas, né? Vínhamos nesse percurso até que chegou um momento onde ela já podia fazer sozinha esse percurso. Então, pensei nessas 3 cenas, porque acho que ilustram muito a riqueza e a diversidade do que é o nosso trabalho clínico. Então, vamos esclarecer. Quando a gente fala psicologia clínica, o que isto efetivamente quer dizer? Bom, essa não é uma resposta muito simples, na verdade. A gente até tenta trabalhar isso durante um ano todo num curso. Isso vai variar um pouco de abordagem, quer dizer, dentro da chamada psicologia clínica, você tem uma quantidade grande de abordagens, né? Escolas e pensadores, psicólogos, e aí você vai ter diferentes leituras, né? Eu diria que, basicamente, seria uma atividade cuja finalidade última é devolver a pessoa a ela mesma, ou seja, é mais plena das suas capacidades, das suas possibilidades. O que legitima essa intervenção não é um nome, não é uma categoria, um estado, mas, em última instância, sofrimento. Mas sofrimento no sentido amplo do termo, né? Quer dizer, uma angústia, falta, necessidade, dificuldades de relacionamento, luto, etc, etc. Você gostaria de... Acho que eu poderia dar seguimento ao que a Ari está falando, dizendo que uma das coisas que caracteriza a psicologia clínica nas suas diferentes abordagens, mas tem um denominador comum, que nós vamos trabalhar com a subjetividade de uma pessoa. E trabalhar com a subjetividade de uma pessoa significa dar lugar e espaço nesse encontro terapêutico para que ela própria, a partir da questão que a traz, porque é sempre uma questão concreta que traz alguém que está trazendo ali um sofrimento manifestado de diferentes formas, mas que ela própria vá tendo um espaço para encontrar suas próprias respostas. Então, é uma situação onde o psicólogo, quando eu digo que ele tem que estar aberto para a diversidade do outro, das diferentes pessoas que você atende, ele tem que estar atento para os vários contextos que compõem o universo existencial, o universo de vida de uma pessoa, né? De forma a que ele vai treinando a se abster de ele fazer orientações ou escolhas determinadas pela sua própria subjetividade, mas que ele vai aprendendo a dar lugar e espaço para que esta pessoa encontre a si mesma, encontre suas próprias respostas. Acho que eu acrescentaria isto como algo que acho que caracteriza o trabalho do psicólogo clínico, e só lembrando que esse tipo de trabalho ele pode se dar tanto num atendimento individual, quanto familiar, quanto grupal. Acho que isso é uma coisa importante para ser colocada. Quer dizer, não é só individual. Você falou em abordagens, né? Eu acho que seria interessante falar que abordagens existem. Existe uma quantidade muito grande de abordagens. Há uns 20 anos atrás, se chegou a um número próximo de 400. Né? É um negócio muito grande, embora, de algum modo, há um consenso em relação a algumas grandes, maiores abordagens. Né? Elas estão ligadas a diversos pensadores, psicólogos, caminham numa determinada direção. Né? Você tem um ramo, por exemplo, como a psicanálise, e aí você tem vários leituras. Vários autores, são ramificações distintas. Como Jung, como Freud. Isso, Lacan, e vai uma quantidade grande de autores, assim. Né? Tem o grupo, vamos dizer, chamado humanístico, tem um grupo chamado fenomenológico, existencial, que aí tem uma certa base também na filosofia, e aí tem vários autores, tem o cognitivo-comportamental, antigamente behaviorista, quer dizer, ele trabalha basicamente comportamento,
eles vão ficar brigando comigo, não, que eu talvez esteja sendo muito restrito, não é tão assim, mas vamos dizer, inicialmente bastante comportamento, hoje talvez nem tanto. Mas existem várias abordagens e todas elas, vamos dizer, muito, eu diria, eficientes, eu realmente acredito nelas, com vamos dizer assim, algumas são mais indicadas para determinadas situações, outras para outras, mas de algum modo com uma certa, vamos dizer, porcentagem de sucesso, na medida do que isso é possível medir, relativamente semelhante. Um aluno já deve entrar no curso de psicologia com uma abordagem definida? Certamente não. Não? Certamente não. Acho que a formação do curso de psicologia nas diversas faculdades, mas de um modo geral, ela é uma formação que nos primeiros anos vai abrindo um leque para que o aluno entre em contato, não só com esses diferentes troncos teóricos, né, que, como o Ari citou, tem principais troncos teóricos, mas depois deles se derivam e desdobram várias possibilidades que vão ganhando corpo mais presente, e é muito importante estar aberto para poder entender qual é a lógica da construção do conhecimento dentro de cada uma dessas abordagens. Então, ao longo da formação, o aluno vai tendo contato não só com esses diversos troncos teóricos da psicologia, mas ele também, e isso é muito importante, vai tendo contato com outras áreas correlatas, porque o psicólogo, ele sempre deverá estar aberto para trabalhar interdisciplinarmente. E, em geral, nos cursos de psicologia das diferentes faculdades, essa construção da formação ela vai se dando gradativamente, e as escolhas mais de linhas teóricas pelas quais você tem maior identificação, maior simpatia, maior interesse em se aprofundar, elas se dão mais nos 2 últimos anos, em geral, né? E aí eu acrescentaria ao que o Ari falou, que eu acho que é importante, que, sem dúvida, se você é cuidadoso na sua formação, se você faz uma formação continuada, para além daquilo que os bancos universitários te dão, qualquer que seja a linha teórica que você escolha, a qualificação profissional, ela envolve estudo, supervisão, atitude profissional de responsabilidade, ética, respeito, e nesse sentido, toda e qualquer abordagem teórica que você escolha, se você carrega toda essa postura, você será um profissional que poderá prestar um cuidado à pessoa ou aos grupos que te procuram de uma forma qualificada. Acho que isso é bem importante, né? Posso comentar alguma coisa? Claro. Então, eu acho que mesmo do ponto de vista de apreensão de conhecimento, de estudo, se a gente fizesse uma analogia, você está aprendendo pela primeira vez uma língua, e aí você pega pela primeira vez um livro naquela língua. Vamos dizer, inglês, você está aprendendo inglês, você pega o primeiro livro que você vai ler em inglês na tua vida, e você começa a traduzir cada uma das palavras da primeira página. Quando você chega no final da primeira página, você não tem a menor noção de ideia do que você leu, né? Se você puder ter um olhar no sentido de não ficar traduzindo imediatamente, mas buscar entrar nesse mundo, buscar aprender, por mínimo que seja, você lê uma segunda vez e mais você absorve, você vai ter uma apreensão do conhecimento muito mais aprofundada, né? Por que eu digo isso? Porque o melhor seria assim, primeiro você entra na abordagem que está sendo proposta e mergulha nela antes de vir com a crítica. Busca conhecê-la, né? Busca entrar em contato, busca apreendê-la antes de exercitar a crítica. Se você escolhe prematuramente uma delas, já vira um Palmeiras-Corinthians, né? Você já fica, de algum modo, criticando o outro, porque você tem a necessidade de garantir, vamos dizer, a tua escolha, né, com uma necessidade de afirmação, de identificação, e você vai perder uma riqueza muito grande. Então, minha sugestão é mergulhe nas diversas abordagens, vá conhecê-las, tenha um olhar mais
abrangente para depois escolher um pouco mais para frente e não imediatamente, porque isso restringe muito as possibilidades. Eu tenho orientandos, como a psicanálise é muito divulgada e a mais conhecida, as outras nem tanto, eles já entram com essa ideia. Depois fica difícil aguentar um curso onde eu tenho que olhar todas as abordagens, né? Realmente a ideia é entrar de forma mais aberta, né? Possível. A especialização se dá mais no final do curso, a escolha de uma área, é isso? O diploma do psicólogo, ele é um diploma generalista, né? Ele não é um diploma de especializado. As especializações vêm posteriormente. No entanto, mais para o final do curso, o aluno tem possibilidade de fazer escolhas onde ele tem interesse em mergulhar mais profundamente no conhecimento daquela área, ou da psicologia, ou daquele tronco teórico, no caso da psicologia clínica, mas ainda assim ele não sai um especialista, ele sai com um diploma generalista. A formação que os cursos de graduação oferecem, elas são o ponto de partida para você depois seguir fazendo escolhas de aprofundamento, de especializações, porque esta é uma área onde a gente tem que estar sempre estudando, discutindo, tendo supervisões, se qualificando, se aprimorando. Então, eu diria que uma boa formação da psicologia é aquela em que o aluno sai apto a desenvolver já o trabalho, a ter uma atuação profissional, mas onde ele sabe fazer as perguntas que ele precisa conhecer, que ele precisa saber construir as perguntas. Quero ir em busca disto, quero ir em busca daquilo, quero me aprofundar nisso ou naquilo. E é alguma coisa que vai se dando numa relação dialogada com a experiência de trabalho, ao mesmo tempo que você vai buscando a sua especialização, seu aprimoramento. Então, as especializações vêm a posteriori, né? Você quer acrescentar? Por favor. Não, eu diria o seguinte, de algum modo eu me sinto muito privilegiado, porque eu estou quase 40 anos, praticamente 40 anos nessa profissão, e eu acordo segunda-feira de manhã com muita vontade de trabalhar. Isso é raro, e para mim é um grande privilégio. Eu sei que a gente vive uma estrutura tal que isso não é tão acessível ou prático para tanta gente. Mas, de algum modo, eu acho que é um grande privilégio. Eu acho que é importante dizer que o psicólogo clínico, mas o psicólogo em geral, trabalha com o homem. E o homem é algo que é absolutamente complexo, extremamente abrangente e que você, de algum modo, jamais vai esgotar. Então, precisa ser apaixonado pelo que você faz. Isso significa, de algum modo, você vai estudando a vida inteira. De algum modo, o tempo todo você vai se aprimorando, estudando. Isso não só porque isso é necessário para o teu trabalho, mas porque isso se torna um grande prazer. Às vezes até um certo vício, mas é muito importante. Então, eu diria que abraçar a psicologia ou a psicologia clínica é algo de vida. Ela não é alguma formação onde você faz 4, 5 anos e depois aplica e acabou. Não é? Então, precisa gostar mesmo, mas normalmente é uma profissão que é muito fácil de te cativar. E quero só acrescentar o que a Ari está falando, assim, que esse encontro humano nos acrescenta muito como pessoas. Nós também nos desenvolvemos muito, é muito enriquecedor para a sua própria subjetividade, para a sua própria pessoa. Aproveitando, o psicólogo clínico, diferente das outras áreas talvez, ele sempre precisa fazer análise ou psicoterapia?
Fala aí. Então, eu acho que precisa, depende do que chama de precisa. Legalmente não precisa. Às vezes você sente mais necessidade ou não. Eu acho que é interessante, não que você tenha que ficar todos os anos e todos da tua vida fazendo, mas de volta e meia você se retomar um pouco, entrar em contato, poder olhar também com a luz de um olho externo, porque a gente sempre é um pouco mais condescendente conosco mesmo, quando a gente está na frente do espelho. Então, acho que é algo que é de imenso valor. É recomendável, mas não é uma necessidade que você o tempo todo, cada ano, mas sim, você deve cuidar de você mesmo. Afinal, você é um principal instrumento na relação com o outro, o psicólogo clínico. Você pode utilizar uma série de instrumentos, mas o principal instrumento é ele mesmo. Então, de algum modo, ele precisa ter uma certa clareza em que medida ele está ou não se identificando com o outro, como ele está chegando, o que é dele, o que é do outro. E, nesse sentido, um trabalho psicoterápico com ele mesmo é muito interessante. Eu desconfio um pouco das pessoas que abraçam uma profissão, como, por exemplo, fazem psicoterapia, mas para eles não é necessário, sabe? É meio estranho isso, né? Isso aí. Tem uma voz corrente que a formação do psicólogo é muito longa. Quer dizer, não é a universidade, você tem que ter uma especialização, faz psicoterapia, supervisão. Como é que está isso hoje? Como é que está o mercado, né? Vamos falar mercado em teatro. Quer dizer, dá para sobreviver com clínica? Como é que é o início da carreira? Acho que assim, primeiro comentar a sua pergunta falando da formação longa. Eu acho que esse longo é exatamente dentro da perspectiva, dessa perspectiva que o Ari colocou, que não é uma exigência legal, mas é uma questão que você permanentemente, cada situação que você encontra, ela te coloca novas questões e novos desafios e suscita em você o desejo de conhecer, de se aprofundar, de discutir com outras pessoas. Então, o espaço da supervisão, que é um espaço que é muito frequente dentro da nossa profissão, é a riqueza de se discutir com outros colegas, com aquela pessoa que você elege como um supervisor, que naquele momento tem algo que pode te enriquecer e te ensinar a propósito daquilo. Então, ela é contínua e longa nesse sentido. Agora, a questão do é possível sobreviver da profissão, ela está diretamente relacionada com o cenário político, econômico que se vive, né? Então, quando falamos em psicologia clínica, vamos tentar pensar exclusivamente a questão do consultório privado. O objetivo do nosso trabalho é explicar para as pessoas. Ele sofre a sazonalidade, né, e as tempestades ou tempos de bonança da economia, né? Então, momentos onde a economia está mais acanhada, está mais restrita, é um momento onde as pessoas não diminuem seu sofrimento, mas onde elas buscam atendimentos mais breves, atendimentos mais rápidos, do tamanho que o bolso permite. Mas ampliou-se muito atualmente a questão da inclusão do atendimento em saúde mental e de psicoterapia nos convênios de saúde, o que tem ampliado bastante esse corpo da psicologia clínica. Agora, viver exclusivamente do consultório é uma construção longa, mais demorada no sentido econômico e financeiro, e exige um investimento. Então, a grande maioria das pessoas acaba tendo simultaneamente alguma atividade remunerada na psicologia, enquanto o seu consultório vai ganhando o corpo. Não sei, Ari podia acrescentar alguma coisa. Eu acho, sem dúvida, você precisa ter alguma atividade externa ao consultório, mas não somente por questões financeiras, eu diria, mas também porque o consultório ele pode te dar uma impressão falsa, no sentido de que você está com muitas pessoas e, na verdade, você está um pouco sozinho. Ou seja, eu acho que você tem que ter contato com o mundo
com o mundo na sua horizontalidade. Precisa ter contato com instituições, precisa ter contato com as pessoas, com grupos maiores. Ficar encerrado no consultório não é alguma coisa que eu, vamos dizer, recomende. Eu acho que uma vez um pai me perguntou em relação ao que dá dinheiro, né, nesse tipo de orientação profissional, né, e eu falei, olha, na minha opinião, o que dá dinheiro hoje é ser guru. Quer dizer, se você souber como dizer as coisas, não importa o que você diga, sempre terá alguns milhões que vão atrás, em cima disso você pode ganhar alguma coisa. Mas o mundo mudou muito. Antigamente você tinha cadeiras, tinham profissões que davam muita remuneração já quase que automaticamente. Medicina, engenharia e direito. Né? O mundo não está mais assim. Né? Os empregos estão diminuindo, o trabalho cresce e de algum modo eu diria o seguinte, você hoje consegue se colocar se de algum modo você gosta do que você faz e se você se empenha no que você faz, de algum modo isso repercute, as pessoas percebem isso. E isso de fato faz diferença. Então, se você gosta do que você faz bem. Se você faz bem, dá para viver. Não acho que ninguém vai ficar milionário com esse tipo de profissão, mas acho que é importante perceber isso. Eu acho que assim, antigamente você tinha situações que dificultavam um pouco o acesso ao psicólogo, além da questão financeira, porque havia muito preconceito. Tá louco? Vai para o psicólogo. Pois é, o preconceito diminuiu bastante. Se criaram outras formas mais institucionais, não tanto o consultório, mas também um pouco o consultório, de acesso a uma população que não tenha condições de pagar o que normalmente se cobra no sentido mais, vamos dizer, mais caro. Mas eu acho que o mercado tem aumentado e diminuído. Eu, pessoalmente, acho que o psicólogo clínico, por exemplo, no consultório, ele só vai ter estabilidade quando ele puder receber pacientes indicados por ex-pacientes. Normalmente, o paciente não indica paciente, ele quer ter o seu terapeuta só para si próprio, ele só vai indicar quando for um ex-paciente. Né? Você ganha estabilidade quando você tem recomendações grandes de ex-pacientes. Eu agradeço as contribuições. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Alguma coisa chamou a atenção de vocês? A mulher me pareceu bem instruída, eu diria. Sei lá, ela me chamou a atenção um pouco, diria. Uhum. O que exatamente assim você marcou para você, te chamou a atenção, que você achou importante, ou fez você refletir? Eu só achei ela inteligente mesmo, não tem uma coisa específica. Só achei que ela conseguiu ampliar bem o campo de visão, assim, no geral. Ela tem bastante conteúdo. Perfeito. Eu pensei em algumas mudanças que causaram. Eu não sei de quando é esse vídeo, 2017. mas então já faz um bom tempinho. Porque, por exemplo, eles falam que os planos de saúde expandiram a possibilidade do psicólogo, né? E hoje em dia, pelo que eu sei, tinha o que dos 3 ou 4 planos de saúde principais em Belém e alguns no Brasil, né? É aquilo, né? O trabalho do psicólogo ele é de acordo com o que um psiquiatra mandar. Então, o psiquiatra manda liberado 10 terapias, 10 sessões para ti com um psicólogo. Acabou essas 10, tu tem que voltar para ele para pedir mais outra quantidade. Tem que ficar nisso. Então, o psicólogo ele não tem certa liberdade. E ele vai ficar... A liberdade dele vai ser de acordo com o que um médico mandar. Aí o que acontece? Boa parte dos psicólogos que vão atuar, ou nós que vamos sair, ou vão ficar com o plano só no início, aceitando o plano só no início, ou desde o início nem vai aceitar plano de saúde, né, por causa disso. E além disso, já disseram, e eu sei que paga mal o plano de saúde também. Então essa é uma outra questão que eu fiquei refletindo com aquela fala dele lá, né?
Não sei se foi dele ou dela, mas com essa fala. Acho que foi ele, não sei. Mas, na verdade, o que eles querem dizer ali é que há uns anos atrás não existia psicologia em plano de saúde. Hoje já existe, né? Apesar dessa necessidade de se ter o encaminhamento, mas, se eu não me engano, não é mais 10 sessões, tá, Tiago? Acho que já ampliou isso. É menos mal. Mas já se ampliou. Mas isso aí é algo que tem, inclusive, coisas que o Conselho já se manifestou com relação a isso. Isso é uma briga antiga, na verdade não é só a psicologia, né? Então, fisioterapia, terapia ocupacional, todas essas outras profissões, para além da medicina, para fazer o atendimento, precisa, né, dentro de um plano de saúde, ter este encaminhamento médico, né? Então, ainda nós temos essa soberania, né, dos médicos, como se eles fossem os detentores do saber. Infelizmente, é algo que já se luta aí para essa mudança, mas, infelizmente, ainda é assim, sim, dentro de plano de saúde, né? E essa questão da remuneração, sim, né, também é uma realidade. O plano de saúde não paga bem, né? Pelo contrário, o valor é bem irrisório, né? Então, muitos profissionais, como você mesmo falou, acabam aceitando, fazendo o convênio com o plano, inicialmente para fazer carreira, né, para pegar nome, mas depois se descredencia, porque, infelizmente, a remuneração de plano para, né, a psicologia e essas outras também, terapia ocupacional, fisioterapia em geral também, não são valores realmente compatíveis com o nosso trabalho. Então, muitos profissionais se descredenciam, tá? É uma realidade, né? A gente não sabe se vai melhorar, mas a gente espera que sim, né? E se a gente vai aí para os outros contextos, né? Também, como ela falou, depende muito da situação econômica, né? Então, tanto para a empresa estar pagando melhor uma organização, quanto está chegando gente no nosso consultório para o particular, vai depender muito de como é que nós estamos financeiramente, né? Mas falando de uma forma geral, enquanto economia, né? Então, vai ter momentos que nós teremos mais remunerações e outros momentos menos, né? Mas, como ele falou, né, é uma construção, né? Não só a psicologia, mas qualquer profissão é uma construção. A gente não pode sair de uma faculdade ou entrar em uma faculdade achando que aquela profissão é só eu me formar e o meu retorno financeiro é rápido e garantido. Não é nem rápido e nem garantido, né? É um processo, né? É igual o nosso próprio processo de psicoterapia. Desculpa, Né? aí eu me lembrei de... Sim, pode falar. Só rapidinho, que eu me lembrei de uns 2 professores que eles acabaram falando como é se manter nessa profissão e tudo e tal. A maioria dos 2 falaram honestamente, dizendo assim, olha, é difícil se manter só na clínica ou só nisso. Geralmente a gente tem 2 empregos dentro da área, né? Ou no hospital e dando aula, ou na clínica e dando aula, ou geralmente são 2 dentro da área para conseguir se manter, né? Isso é bom porque a gente, querendo ou não, pensa desde o início, desde cedo, como ir construindo pouco a pouco, depois que sair da faculdade, né? E como é a situação de verdade. Mas também não coloquem isso, gente, como uma crença que vai limitar vocês, né? Então, tudo aquilo que a gente acredita, a gente acaba não realizando, porque se eu acredito que a minha profissão não dá dinheiro, eu vou, né, executar isso em forma de comportamentos, né? Então, também não posso achar que isso é uma verdade absoluta, né? Então, como eu falei, é uma construção e é um processo, onde cada um de nós vai ter que descobrir o nosso caminho de como nós vamos encontrar o nosso dinheiro, né? Então, é continuar estudando, é continuar investindo, né? Se for para eu ter 2 trabalhos inicialmente, se é isso que eu desejo, ok, mas se eu desejo somente uma área, eu quero investir nisso, eu preciso investir em energia. Senão, esse retorno não vem. E é construção, né? Isso envolve não só estudo, envolve relacionamento, envolve indicação. Hoje em dia está trabalhando com essa questão de mídias sociais também, são formas de a gente estar divulgando o nosso trabalho, formas de estar tendo recursos. Então, assim,
tem respostas prontas, né? É construção, assim como o processo de psicoterapia. Quando o cliente ele chega, né, a gente não vai prometer para ele que vai vir a tal cura que ele busca. Vai ser um processo, vai depender da relação, vai depender dele mesmo, né? Onde tudo será construído. E assim é a nossa profissão, né? Onde a gente vai construindo. Quer perguntar, Pedro? Não, eu só queria acrescentar que eu não conheço pessoalmente, mas eu já vi psicólogos ricos, né, digamos assim. São os que trabalham com donos de empresas, essas coisas, médicos e tal, que acabam atendendo essa demanda, né, da alta sociedade e eles ganham bem. Também tem outras alternativas que eu vi de uma psicóloga que ganha muito dinheiro através do que muitas profissões, principalmente dessa das educações, têm seguido escrever livros e coisas assim do gênero também, que é uma outra opção de renda. E que até alguns professores nossos acabam escrevendo alguns livros e tal, se você for atrás. Perfeito. Né? Em qualquer profissão, né? Até mesmo a medicina, que é dita aí a profissão que dá dinheiro, né? É construção, né? Assim como a gente tem aquele médico que ganha muito dinheiro, a gente tem aquele médico que ganha pouquíssimo dinheiro, né? Então é uma construção. Então, para isso, a gente não pode parar de estar olhando e construindo a nossa profissão e encontrando os caminhos. Se eu estou indo por um caminho e eu estou vendo que não está dando certo, então deixa eu procurar outro caminho. E assim a gente vai se construindo enquanto profissional, né? Bom, gente, é isso, né, que eu tinha para a gente estar discutindo e compartilhando hoje. Espero que tenham gostado e tenham aí aberto novas possibilidades de vocês refletirem sobre esse nosso fazer clínico, né? E repensar aí a nossa prática, tá? Então, desejo uma boa semana para vocês e até a próxima segunda-feira, tá bom? Tchauzinho. Boa Tchau, tchau. tarde. Boa tarde, tchau.